E aí pessoal, tranquilo? Bom, então vamos iniciar mais uma videoaula nossa, fazer as coisas de sempre aí. Não esquece de sentar num lugar confortável, pegar seu caderno, sua caneta, seu lápis para fazer as anotações. Não se esqueça de fazer a lista de exercícios que já está disponível para vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo às vezes para algum amigo seu que está em outra escola, para também conhecer as aulas aqui da nossa escola, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Bom, quinto ano, no último vídeo a gente conversou um pouco sobre a Lua, certo? A gente terminou o vídeo falando sobre a Lua, falando sobre as fases da Lua e os movimentos da Lua. Nesse vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a Lua, só que agora a gente vai falar sobre os efeitos que a Lua causa no nosso planeta. Como assim? Não sei se você já percebeu, se você já foi à praia ou se você já foi a algum rio. Não são todos os rios que dão para perceber isso, né, pessoal? Mas existe um fenômeno chamado de maré. A maré, ela altera muito o comportamento dos rios ou dos mares. O que é a maré? Você tem dois tipos de maré, a maré alta e a maré baixa. A maré alta é quando o nível do oceano sobe, ou o nível do rio sobe. O nível da água, né, no geral, sobe, se eleva. A maré baixa é quando esse nível diminui. Tá? E por que acontece a maré alta ou a maré baixa? A maré alta ou a maré baixa acontece devido à posição em que a Lua está com relação ao planeta Terra. Como assim, Eduardo? Não estou entendendo nada. Então, pessoal, vamos entender como funciona a maré. O que acontece? A gente sabe que massa atrai massa, certo? Então, a Lua tem uma massa bem grande, comparado às coisas do dia a dia, né? Comparado a outros planetas, a massa é bem pequena, né? Mas é uma massa bem grande comparável às coisas do dia a dia. Então, a Lua acaba atraindo as coisas aqui do nosso planeta. E o efeito é muito pequeno em determinadas coisas, mas na água esse efeito é bem visível, tá bom? E isso é o que gera a maré. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí que vai tentar ajudar a gente a explicar como as marés funcionam. A gente tem 4 possíveis posições para a Lua. Em cima, na esquerda, embaixo e na direita. Tudo bem? A Lua, a gente vai ver que ela vai mudar de posição e ela vai carregar consigo a maré alta e a maré baixa. Como assim, Duane? Não estou entendendo. Bom, a gente pode ter a Lua em cima, na esquerda, embaixo e na direita. Beleza? Quando eu vou ter maré alta? Quando a Lua estiver próxima a determinada região. Como assim? Não estou entendendo. Se a Lua está aqui em cima, nessa região do planeta, próxima à Lua, a gente vai ter maré alta. Tudo bem? Por quê? Porque a Lua puxa a água para cima aí. Na região da esquerda e na região da direita, a gente vai ter maré baixa. Por quê? Porque toda a água foi para aquela região. Mas se você observar na parte de baixo, a gente também tem maré alta. Duane, eu não estou entendendo. Eu consigo entender porque quando a Lua está perto, ela puxa a água para cima, beleza? Mas e aquela parte de baixo ali, por que eu tenho maré alta? Aí, pessoal, tem uma coisa que é um pouquinho difícil de vocês entenderem. Mas vamos tentar aqui captar a ideia. Eu disse para vocês que massa atrai massa, certo? É óbvio que a água ela é muito mais atraída do que o nosso planeta. Por quê? Porque a água é mole, tá bom? Mas o nosso planeta também é atraído pela Lua, tá bom? Então imagine o seguinte, aqui eu tenho o nosso planeta numa situação normal, esquece a Lua, nosso planeta está aqui e a água está aqui em volta, beleza? A Lua, vamos colocar a Lua aqui em cima agora, vamos supor que a Lua está aqui em cima da minha testa, tá bom? Eu tenho a água e o nosso planeta. A água vai ser deslocada para cima, tá bom? Então ela vai se aproximar da Lua, só que a Terra vai se aproximar um pouquinho também. Então perceba, deixa eu fazer um ângulo certo aqui, ó. Perceba que ficou um espaço aqui em cima, mas ficou um espaço aqui embaixo. Por quê? Porque a Terra subiu. Inicialmente estava assim, né? Vamos supor assim. Aí a água para cá veio, a água daqui foi atraída pela Terra, só que a Terra foi atraída um pouquinho. Ou seja, abriu um espaço aqui, tá bom? Inicialmente a gente tinha isso, depois a água foi atraída, só que a Terra também foi atraída para cima. Sobrou um espacinho aqui. Então, tem um espaço entre a água e o planeta aqui, mas tem um espaço entre a água e o planeta aqui. Quem estiver aqui embaixo, a pessoa está grudada no chão. Como tem um espaço entre o chão e a água, vai parecer que a maré está alta. Entendeu a ideia? Então, a gente sempre vai ter maré alta na posição que a Lua está e na posição oposta aonde a Lua está, beleza?
Caso você não tenha entendido essa parte, não esqueça de me enviar uma mensagem falando que você não entendeu, porque essa parte é muito importante, tudo bem? E nas regiões intermediárias, no caso aqui do lado esquerdo e do lado direito, a gente vai ter maré baixa. Por quê? Porque a água saiu dessas regiões e foi para a parte alta, saiu dessas regiões e foi para a parte baixa, beleza? Então, a gente tem na linha onde a Lua está, maré alta, e na linha oposta, maré baixa. Só que quando a Lua vier para essa região aqui da esquerda, vai ser maré alta na esquerda, maré alta na direita, maré baixa em cima, maré baixa embaixo, tudo bem? Quando a Lua vier para baixo, maré alta embaixo, maré alta em cima, maré baixa na esquerda, maré baixa na direita. Quando a Lua vier para a direita, maré alta na direita, maré alta na esquerda, maré baixa em cima, maré baixa embaixo, tá bom? Então, pessoal, normalmente a gente tem 2 marés altas e 2 marés baixas por dia em cada região, tá bom? Por quê? Porque vai ter uma maré alta quando a Lua está nessa região, então quando a Lua está na minha cabeça, aqui em cima de mim, mas quando a Lua deu a volta e está lá embaixo, eu vou ter maré alta. Quando a Lua está na minha parte da esquerda e quando a Lua está na minha parte da direita, eu vou ter maré baixa, tudo bem? Então, normalmente a gente tem 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Tá, mas o que essa maré impacta na minha vida? Bom, além dela fazer o movimento das águas do oceano e de alguns rios e lagos bem grandes, o fato dela recuar ou dela avançar faz com que vida marinha seja exposta. Como assim? Em alguns locais, a maré baixa, ela é bem baixa. A água recua muito para dentro. E aí você acaba expondo algumas plantas, alguns peixes, e isso facilita com que animais venham e caçem esses outros animais, tá bom? Ou essas plantas. Então, quando a maré é baixa, ela expõe vida marinha de forma mais visível. E aí é mais fácil você caçar esses animais ou essas plantas. Ainda continuando a falar sobre a Lua, a gente tem, pessoal, uma situação de hábito de animais. Como assim? A gente viu que a Lua tem 4 fases, só que eu não comentei sobre basicamente essas fases. Vamos comentar aqui sobre essas 4 fases. A gente tem a fase da Lua cheia, que é quando toda a Lua está visível. A gente vê um círculo inteiro da Lua, tá bom? A gente tem a Lua minguante, que é quando o brilho da Lua está diminuindo. Então o que acontece? Eu tenho a Lua cheia, quando toda a Lua está lá brilhando, certo? O que vai acontecer? Devido à posição da Terra, Sol e Lua, a Lua vai diminuindo o brilho. Eu vou começando a ver menos coisas da Lua, tá bom? Então a Lua vai ficando um pedaço claro e um pedaço escuro. Essa Lua a gente chama de Lua minguante, que é quando o brilho dela vai diminuindo. Até que o brilho dela some, ela fica toda escura. Essa é a Lua nova, tá bom? Que é quando às vezes a gente consegue até ver a volta da Lua, ver a Lua um pouquinho escura, mas a gente não vê nenhuma parte clara da Lua, tá bom? Essa é a Lua nova. E depois o ciclo começa a voltar, ou seja, eu começo a ver brilhos da Lua. Então a Lua está zerada de brilho e aí o brilho vai aumentando, né? A parte iluminada da Lua vai aumentando. Não é que a Lua vai ficando o brilho vai ficar cada vez mais forte, mas é que a parte da Lua vai ficando cada vez mais iluminada, tudo bem? E essa é a Lua crescente. Então é simples você saber. Lua cheia é quando eu vejo tudo. Lua minguante é quando a parte brilhante da Lua vai minguando, vai sumindo. Lua nova é quando eu não vejo nada, tá? Toda a parte dela está sem iluminação. E lua crescente é quando a parte iluminada da Lua vai crescendo. Então a gente tem essas 4 fases da Lua, como eu disse no vídeo anterior, que demoram mais ou menos 7 dias para acontecer. E aí o que a gente tem, pessoal? Se você pegar uma lua cheia e você estiver de noite, num lugar completamente escuro, de noite, mesmo assim você ainda consegue ver as coisas de noite. Por quê? Porque a lua cheia, ela tem um brilho muito forte. Então ela ilumina bastante coisa no chão, no ar, ou seja, ela deixa a noite bem iluminada, certo? Então o que vai acontecer? Animais que têm hábito de caçar, eles vão sair mais na lua cheia. Por quê? Porque eles vão enxergar melhor na lua cheia. Já os animais que são caçados, eles sairão menos na lua cheia. Por quê? Justamente porque os animais que caçam estão saindo na lua cheia, beleza? Em contraste, né, em contraponto, na lua nova, que é a lua toda escura, os animais que caçam
saem menos. Por quê? Porque eles vão enxergar menos as possíveis presas. Em outro lado, os animais que são presas, que são predados, vão sair mais. Por quê? Porque está mais seguro, beleza? Isso tudo acontece, pessoal, por quê? Porque o animal que vai caçar, ele precisa ter certeza que ele vai conseguir caçar. Porque senão ele saiu da segurança dele, se expôs a um risco, gastou energia e às vezes ele volta sem conseguir caçar. Ele vai perder energia, ele vai correr risco e não conseguiu comer. Isso é perigoso para os animais selvagens, beleza? E já nas partes intermediárias, tanto na minguante quanto na crescente, os animais têm um hábito aí mais variado, tudo bem? Então, pessoal, a gente viu aqui no vídeo de hoje como a Lua consegue alterar algumas coisas, algumas características no nosso planeta, tudo bem? Ela pode alterar, então, com as marés, e as marés podem expor vidas marinhas, né? Ou ela pode alterar com o seu brilho, alterar o comportamento de caça aí de alguns animais, tudo bem? E obviamente, pessoal, na lua cheia a gente tem que tomar muito cuidado com o lobisomem, certo? Lógico que não, né? Então, pessoal, aqui a gente viu como a lua altera o comportamento do nosso planeta. Mas a gente ainda poderia estudar muito mais a fundo a lua, estudar as crateras da lua, estudar o que envolve a lua. Só que a gente não vai perder muito tempo nisso, porque a gente vai comentar lá no 6º ano sobre as crateras da lua, se a Lua tem atmosfera, se ela não tem atmosfera, o que acontece lá na Lua, a gente vai estudar tudo isso o ano que vem. A gente vai voltar um pouco nessas coisas e vai ver mais a fundo todas essas coisas o ano que vem, beleza? Na próxima aula, pessoal, a gente vai comentar sobre o céu, tá? Então a gente vai ver os astros no céu, tudo o que a gente vê no céu, como isso funciona, como a gente consegue enxergar e até como a gente pode fazer uma pequena luneta manual aí na nossa casa, beleza? Então não se esqueça aí que a aula que vem vai ser bem legal. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Caso não tenham entendido, não se esqueçam de enviar dúvidas para mim. Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios que já está disponível para vocês. Façam a lista. Caso tenha dúvida, mande para mim antes de fazer a lista, né? Não vai ter dúvida, fazer a lista de qualquer jeito para depois mandar para mim. Então, faça a lista. Caso tiver dúvida, me envie as dúvidas, beleza? Não se esqueça que amanhã tem um vídeo de correção de exercícios e um forte abraço a todos. Até semana que vem. Valeu!